Senhores, em alguma reunião de família é muito possível que você tenha ouvido algo assim. Nossa, você se parece tanto com seu pai. Você olha a foto do seu pai, olha pra tua cara no espelho e não vê essa correlação. Mas quem conviveu com o seu velho, às vezes aponta, cara, confia em mim, tu tem a cara, o focinho do seu pai. Você é o seu pai escarrado, até mesmo em alguns trejeitos e comportamentos. Uma onda no TikTok e no Instagram tem surgido de alguns barbeiros, né, cabeleireiros, homens que têm feito uma espécie de repaginada na autoestima de muitos homens. Porque nós homens, né, e isso é uma meia-culpa mesmo, eu tenho que admitir, não temos muito o tato de se cuidar. Ah, cara, cortou a perna, um suco de laranja e uma dormida ali na cama e eu tô novo em folha. Quer dizer, até pra ir pro médico a gente é meio teimoso. Isso aí é cultural. Com o tempo vai mudando, os caras estão aprendendo a se cuidar e, inclusive, a ter autoestima e amor próprio, pelo amor de Deus, né? O mínimo hoje em dia pra sobreviver na modernidade. Saber quem é e ter amor próprio. Então, alguns cortes de antes e depois têm trazido comoção a um público que nunca conseguiu entender a importância do poder da aparência, o público masculino. Cuidar de si mesmo, do corpo e também do grooming, que seria pele, cabelo e etc. Enfim, ser a sua melhor versão possível. E nessa versão aqui, um garoto, na verdade nem um garoto, né? Já é um jovem adulto, tem seus 20 e tantos anos, ele acabou querendo fazer uma espécie de repaginada para tentar ficar mais maduro, porque ele admira muito o pai dele e ele queria ser igual o pai. Então ele queria parecer mais maduro com um corte um pouco mais refinado e de acordo com a idade dele. Vamos ver um pouco desse resultado e como foi essa comoção ao redor de um garoto que, já longe de seu pai, queria espelhar ele. Você deseja sentir ao seu Eu queria tirar um pouco dessa cara de criança. Eu acho que eu tenho muita cara de criança além do meu porte físico, né? Quando eu deixar crescer, pelo fato de eu não ter barba, isso já me incomoda um pouco. Eu queria muito, porque meu pai, ele tinha uma barba muito grande, ele era muito vaidoso com a barba dele. De uns tempos, ele ia falecer. Quando ele chegava lá na loja, ele tinha presença, sabe? Então o fato de eu deixar crescer, eu acho que é por isso. Ele sempre me levava pra jogar bola e às vezes eu acho que por essa aproximação, fisicamente eu aproximo muito ele. Quando eu tiro meu cabelo da testa, às vezes eu pareço meu pai demais. Deixa você parecer com seu pai. Mesmo então? Então bora, então. A família vai ficar doida. Vai ficar doido? Vamos pra cima? Bora pra cima. Vamos pra cima. Caraca. Tá igual meu pai, velho. Tem lógica não, bicho. Mano do céu. Mano, tem 4 anos, velho. 4 anos que eu procuro, tipo assim. E foi uma das vezes que eu mais senti. O antes e o depois. Um simples corte de cabelo até mesmo afinou o rosto do rapaz e deu a ele um grau de presença que ele não teria. E o mais importante, o fez se sentir bem e parecido com o falecido pai dele, que ele admirava muito. Ele não tem a barba do pai ainda, né? Mas a aparência e o respeito ele aparentemente já tem. Palmas aí para a situação toda. E pelo trabalho do Juarez Oficial, que é o perfil do camarada que fez todo esse trabalho aí no Instagram também. Senhores, vivemos através de nossos pais. Somos uma extensão deles. E não me leve a mal, você pode ter tido uma péssima relação com seu pai ou com a sua mãe, enfim. E isso é normal, porque os nossos pais tiveram desafios típicos da época deles. A falta de informação para certas questões, mas também mais facilidade para outras. Então é muito possível que o seu pai, assim como muitos, tenha sido um pouco estoico, distante, isso quando foi presente, né? Mas ele, se foi presente, fez aquilo que deu para fazer na época dele e com as ferramentas que ele tinha. Era uma outra cultura, anos 80, 70. E claro, não há santos aqui. Se nós temos nossos pecados, os nossos pais, né, o nosso pai também tem. Ele cometeu seus erros, alguns traíram, outros fizeram péssimos negócios e levaram algumas famílias a perder finanças, cair padrão de vida.
afetar os filhos e a esposa com péssimas decisões, enfim. Mas é importante nós nos reconciliarmos como homens maduros com a nossa ancestralidade. É entender que esses erros não fazem dele um pior ser humano, e sim um ser humano falho. Entender, pai, é complicado. Você fez aquilo que deu na sua época, agora é comigo. Eu te perdoo, tudo bem, e segue adiante. Porque se você não se reconciliar com essa primeira figura masculina na sua vida, você vai acabar alimentando esse remorso. Então, não leve como pecado extremo os erros do seu pai, se ele os cometeu com muita gravidade. Apenas entenda que no contexto dele, é o que deu para fazer. Com os estímulos do meio que ele estava, é o que deu para fazer. Vivemos através dos nossos pais. Somos um braço da nossa ancestralidade. Você tem um sobrenome e cabe a você reciclar aquilo que era de ruim até então na sua família e daqui em diante ser um homem melhor, fazendo com que o seu sobrenome e o seu legado sejam ainda melhores do que aquele que já foi deixado pela sua família. Tem uma frase que eu gosto muito e ela resume um pouco o ponto principal desse vídeo aqui. E eu gostaria que, como um exercício necrológico, um exercício pós-morte, vocês levem para a vida dos senhores. Eu tratei inclusive isso na nossa aula sobre estoicismo, na nossa área de membros. E ela diz o seguinte: seja o homem mais forte no enterro do seu pai. Seja o homem mais forte no enterro do seu pai. Porque há uma linhagem de homens que culminou em você. E a sua missão é respeitar o passado, ajustar os erros e ser o melhor homem da sua linhagem. Esse é o único peso que vale a pena ser levado para as nossas vidas. Respeito ao teu sobrenome, à memória dos homens da sua família que já faleceram e ainda assim ser a sua melhor versão. E é por isso que eu sempre falo, senhores, se cuidem, expurguem das suas vidas comida ruim, processada, meditem, vá correr, vá ler livros de referências dos homens grandes da história, boa literatura, seja um homem informado, culto, leve o padrão da sua linhagem sempre para um próximo nível. Seja um homem melhor do que aqueles que estão ao seu redor e, naturalmente, você será um ponto de mudança na vida de outros homens. Infelizmente, lares desestruturados, e inclusive do camarada que acabou perdendo seu pai muito cedo, criam esse vazio. Mas felizmente, pro rapaz do vídeo, ele perdeu o pai dele tendo uma boa referência, querendo imitá-lo. Então, se o seu pai não é imitável, pelo menos tente não replicar os erros dele. Essa é a maior lição que o seu pai, mesmo falhando, poderia te dar. Filho, não repita os mesmos erros que eu cometi. Você já viu o que acontece quando alguém falha. Se eu falhei, é a sua vez de acertar. O farol já está apontando para o erro. Eu já te disse o que acontece com um homem que erra em tal aspecto. Agora é a sua vez de não cometer esse erro. Senhores, se essa mensagem edificou o dia de vocês, se essa mensagem ajudou você a se reconectar com algum tipo de, talvez, frustração que você tenha no passado, ou até mesmo algum remorso por não ter tido uma presença forte paterna na sua vida, e aprendeu a se reconectar com ela e sair mais leve disso tudo, por gentileza, compartilhe esse vídeo e fique conosco. Entre para o nosso clã se inscrevendo no nosso canal. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Nossos pais vivem através de nós. Até a próxima, senhores.